Olá, estudante. Espero que esteja bem. Sou o professor Yuri, de Filosofia, e hoje nós vamos compreender de uma maneira ampla, mas ao mesmo tempo também especificada, o que é a diferença entre ética e moral. São duas áreas da cultura humana, são áreas que os seres humanos foram produzindo ao longo do tempo, seja com relação à capacidade crítica e reflexiva que a humanidade foi desenvolvida pela filosofia, seja pelos costumes e tradições, o simbolismo e toda a gama de valores e regras que as sociedades humanas têm produzido nesses anos de história humana. Pois bem, existem certos costumes, hábitos humanos também, que são considerados questionáveis, polêmicos ou até mesmo imorais. A categoria de moral e imoral, certo, errado, justo e injusto, entre outras, possui uma conotação muito forte na vida das pessoas. Um exemplo muito claro é uma notícia do site G1 de 2023 que trata da gravidez infantil e do casamento infantil. A instituição do casamento infantil existe em muitas culturas e era uma prática cultural extremamente aceita, até mesmo no Brasil. Só que na América Latina, ainda hoje, com toda a ciência que temos, com todos os esclarecimentos referentes à ordem sexual e pessoal, ainda temos casos de casamento infantil, que hoje é considerado algo até abjeto. É algo considerado extremamente ilegítimo. A questão aqui é, o que devemos fazer com costumes desse tipo? O que devemos fazer com costumes que são arraigados, às vezes, numa população sem acesso a esclarecimento científico ou esclarecimento jurídico e que ainda praticam costumes questionáveis, hábitos questionáveis socialmente? E não só socialmente, mas também na questão moral. O que devemos fazer com esse dado de que na América Latina ainda é um problema o casamento infantil? O que devemos fazer enquanto política para tanto ajudar quem é vítima ou sofre com relação ao casamento infantil, quanto aos algozes, quanto a quem ainda legitima esse tipo de instituição? O problema aqui é o que é legitimado e não legitimado socialmente. A moral trata, então, daquilo que os seres humanos consideram como tradicional, como costumeiro, como normal dentro de uma cultura. Aliás, o termo moral vem do latim e significa costume, traduzindo em algo mais livre. Os costumes das culturas, que têm a ver com comportamentos, ações, valores e regras, em resumo, são costumes morais. Então, nós temos uma variada questão aqui do que é proibido, do que é permitido, do que é certo, errado, vergonhoso. Por exemplo, em nossa cultura, é muito estranho e até imoral andar sem roupas. Assim como a notícia que eu acabei de falar do site G1. Casamentos infantis são considerados errados, desumanos. Mas em muitas culturas, vários costumes que nós consideramos como válidos são de outra forma tomados como algo errado. O que devemos fazer então com essas diferenças culturais é muito delicado também, já que elas envolvem a existência humana de uma cultura, uma existência humana de uma comunidade, de uma etnia, entre outras coisas. E um juízo unilateral de como esses costumes surgem, ou de qual é a validade deles, o valor que eles têm para a humanidade, é muito complicado. E pode expressar até os pontos de vista racistas, xenofóbicos de alguns sujeitos, quando a gente quer generalizar o fato de que a nossa cultura é mais correta e a do outro não é. A estranheza com o diferente é um fenômeno humano e extremamente complexo de ser analisado. O que a filosofia faz é criticar, ou seja, analisar e refletir racionalmente, com base em argumentos e evidências racionais, assim como na própria discussão razoada, quais são as justificações, os pressupostos das nossas crenças morais. Isto é, nossas convicções mais firmes do que é certo, do que é errado, do que é vergonhoso, do que é elogiável.
Os seres humanos têm noções básicas de justiça, de equilíbrio social, e é para isso que a ética serve. Para questionar essas noções que implicam na ação de tantas pessoas, que implicam nas crenças, nas motivações para agir. Ela é uma sub-área da filosofia, ou uma disciplina na filosofia. A ética ou filosofia moral, ela tem a função de refletir sobre os nossos costumes, de entender por que eles são válidos em uma época e não em outra, que é uma coisa que não citei aqui no começo. Costumes morais também mudam ao longo do tempo, mas em que medida essa mudança é válida, é justificável, ou o que deve ou não deve mudar, entre outras e muito ramificadas questões. Pois bem, mas qual é a diferença de um conceito moral para um conceito ético? Ou uma noção moral para um conceito ético? De novo, vamos enfatizar aqui o fato de que costumes, hábitos, tradições surgem historicamente, têm motivos sociais para surgir. Seja para fomentar a coesão social, para criar uma identidade de grupo e para evitar transtornos sociais, como a criminalidade, a delinquência, o incesto. Então, muitas normas sexuais, alimentares, normas comportamentais, vestuário, são áreas que implicam na nossa existência e como nos identificamos no mundo, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Então, a cultura tem a importância, na moral, no caso, mais especificamente, de criar esse senso de identidade, de criar essa noção de que as pessoas precisam se agrupar, que elas precisam ter a companhia de outros seres humanos. Só que a ética, além de questionar, validar aquilo que é considerado certo e errado para uma sociedade, ela também propõe novas e possíveis outras formas de lidar com as questões humanas. Ela propõe outras formas de lidar com o certo, o errado, que implicam numa discussão racional, que implicam numa discussão razoável entre os sujeitos racionais. Independente de onde vem, independente da etnia, independente de diversos fatores particulares. As éticas filosóficas buscam questionar os fundamentos universais do que chamamos de bom, bem, valor, regra, etc. Há algumas diferenças, há algumas semelhanças que devemos notar nas nossas noções de ética e moral. Ética e moral sempre lidam com a ação humana. Isso é uma semelhança muito grande. Elas lidam com questões culturais, lidam com questões existenciais, como a liberdade, no caso, e tem essa tendência a ressignificar a vida humana. Por outro lado, como eu já enfatizei no começo aqui da nossa aula, as questões fundamentais da ética supõem a liberdade, supõem a possibilidade de colocar outros argumentos, colocar outras concepções e de analisar aquilo que está sendo posto, não tomando como óbvio, mas como temático. Não é dizer alguma coisa, um juízo de valor sobre qual cultura é melhor ou pior, qual costume é melhor ou pior, mas extrair os fundamentos da validade desse costume ou desse hábito cultural, que implica na ação, na vontade, nas motivações de tantas pessoas pelo mundo. Logo, a ética trabalha com alguns conceitos muito básicos e que implicam uma abrangência muito grande de outros tipos de crença moral. Por exemplo, conceito de motivo, conceito de vontade, escolha, são referentes à esfera individual. E eles são interessantes para a gente estudar como o sujeito se vê enquanto bom ou mal, justo ou injusto. Agora a questão da justiça, da autonomia, da liberdade em certos aspectos sociopolíticos, do direito, tem uma implicação ética coletiva, porque lida com outros sujeitos. Eu falar da liberdade, também falo de coerção, do que é legítimo proibir ou permitir, e qual é a justificação das regras humanas, no sentido ético. E essas questões são fundamentais para a gente pensar a nossa contemporaneidade. E é isso que nossa aula vai tornar prático. Gostaria que vocês, estudantes, se reunissem em grupos de 3 a 5 pessoas, pegassem essa notícia do G1, assim como pesquisassem, pode abrir a internet, pode usar os dados ou,
se possível, a internet que você tem aí conectada, para nós fazermos uma pesquisa. Como as pessoas veem o casamento infantil ou as normas comportamentais e morais relacionadas à adolescência e os relacionamentos afetivos da adolescência? Porque o casamento infantil realmente é proibido. Ele causa em nós uma espécie, uma coisa ruim. E com razão, muitas vezes. Com razão porque, mesmo sendo uma prática cultural, ameaça a integridade física da pessoa que é envolvida. Mas como lidar com isso de uma maneira a não supor juízos de valor culturais, mas supor a análise e a reflexão crítica? Como trazer essa reflexão para a contemporaneidade? Como formatar um conjunto de regras que seja válido para vários contextos, mas ao mesmo tempo preserve uma noção de justiça que leve em consideração a pessoa? Vocês podem colocar suas conclusões e a gente vai colocar em debate. A filosofia moral ou ética tem a centralidade no debate. Nada é aceito sem discussão. Nada é aceito sem justificação racional. Boa atividade, bons estudos e até a próxima.